Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje nós vamos falar de coisa boa, slashers. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, desde os nossos inscritos mais antigos, ao pessoal que chegou recentemente, graças ao nosso último vídeo, porque ele teve um ótimo retorno e a gente ficou muito feliz com isso. E graças a vocês, nós atingimos, na data de gravação desse vídeo, a marca de 3.000 inscritos. E isso é incrível, nós ficamos muito felizes mesmo e muito animados para trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal e nós só temos mesmo a agradecer a todos vocês. Os anos 80 e 2000 foram épocas mágicas para os filmes slasher. Aquelas produções clássicas onde um grupo de pessoas, geralmente jovens, é perseguido e morto um a um, pouco a pouco, por um assassino desconhecido ou não. Em alguns casos, como A Hora do Pesadelo, por exemplo, nós sabemos exatamente quem está por trás de tudo aquilo, mas não deixa de ser um slasher. Sim, mesmo com os elementos sobrenaturais, embora isso seja menos comum no subgênero. O importante é termos um assassino em série, tipicamente brandindo alguma arma com lâminas, causando mortes pontuais e violentas, atacando um grupo de pessoas específico, normalmente jovens, como eu já falei, em cenários ermos, embora essa última parte não seja bem uma regra. Ah, e não podemos esquecer das famosas cenas de perseguição e da revelação surpreendente que vem no final, normalmente acompanhada de uma historinha de trauma e vingança do vilão ou vilã. A década de 90, apesar de não ser tão falada quando se trata de slasher, ainda tem muitas joias, desde as mais escondidas às mais famosas e super conhecidas que levaram a franquias milionárias. E hoje eu venho indicar para vocês algumas dessas produções. Já pensou se mudar para uma casa nova com a sua mãe e em seu novo quarto encontrar um espelho supostamente mágico que realiza todos os seus desejos mais profundos e até malignos? Pois é exatamente isso que acontece com a adolescente Megan, em Reflexo do Demônio, de 1990. Sem saber que o espelho que pinga sangue em seu quarto é dominado por forças demoníacas, porque quem diria, né? Ela aceita receber toda a magia ofertada por ele. Isso até funciona por um tempo, mas uma hora todo o poder sobe a cabeça e tudo tem um preço a pagar. Nada vem de graça. Ah, Jess, mas você já começa com um filme que é mais terror sobrenatural do que um slasher tradicional, propriamente dito? Sim, porque as vibes estão lá, assim como alguns elementos que caracterizam um slasher, então acalma seu coração. Ele tem muitos resquícios dos anos 80, o que não é surpresa alguma, afinal ele é de 1990 e aquela transição marcante entre as décadas ainda não havia ocorrido. A atmosfera sombria é também encantadora e hipnotizante e junto com a trilha sonora traz aquela sensação nostálgica dos filmes de terror que passavam na TV aberta quase de madrugada, sabe? Já o enredo é instigante e nos conduz a um final assombroso. Nem preciso falar que amei a personagem principal, né? Ela é fácil de se identificar e tem um estilo incrível. Eu super seria amiga dela. Sua atriz não trabalha mais na indústria, mas nessa época ela dividiu a tela com Karen Black e também Yvonne De Carlo, nossa eterna e maravilhosa Lily Monstro, que tá até aqui na minha camiseta. Agora temos um filme que eu acabei de mencionar no nosso último vídeo, mas eu gosto tanto dele que eu repetiria várias vezes. Ele se chama Popcorn, O Pesadelo Está de Volta, de 1991, e é uma produção sensacional que nos leva a um festival interativo de filmes de terror. Como assim interativo? Bom, se o filme é sobre um mosquito gigante assassino, os personagens serão atacados por uma marionete grandona realista do inseto. Ah, o vilão do outro filme é um cara que controla a eletricidade? Dá-lhe choque nas poltronas da sala de cinema.
Porém, enquanto o público se diverte, os universitários responsáveis pelo evento se dão muito mal por trás das cortinas. Um serial killer se esconde nas sombras e ele parece ter uma conexão macabra com a mocinha da história, além de uma conexão também com um antigo líder de seita. Como vocês podem ver, esse é aquele típico filme slasher clichê e ao mesmo tempo não é. Popcorn é autorreflexivo, abraça o próprio subgênero, presta homenagem ao terror das antigas e definitivamente inspirou outros que vieram nos anos seguintes. É divertido, dinâmico, cativante e misterioso, nos compelindo a continuar assistindo só com seu carisma natural. Já em O Mistério de Candyman, de 1992, uma universitária chamada Ellen busca completar sua tese sobre folclore e lendas urbanas. Em suas pesquisas, ela acaba se deparando com a história de Candyman, uma lenda sobre o espírito de um homem que tem um gancho no lugar de uma das mãos. Ele aparece para qualquer um que chamá-lo pelo nome 5 vezes na frente do espelho. Foi baseado no conto de Clive Barker, também responsável pela criação de Hellraiser, Renascido do Inferno, e traz Tony Todd no papel do infame antagonista. Enquanto a história original gira em torno do sistema de classes britânico, sua adaptação no cinema resolveu focar nos temas de desigualdade racial e social nos centros urbanos dos Estados Unidos, algo dolorosamente relevante até os dias de hoje. Além disso, a história real de Candyman é extremamente triste, comovente e nos deixa pensativos. Quanto ao enredo, ele é bem estruturado, extremamente intenso e vívido, em uma narrativa consistente e arrebatadora. Mistura a estética dos anos 90 com uma trilha assombrosa, ótimas performances e ótimos efeitos práticos. O final é um misto de sentimentos, sabe? Filme belíssimo. Agora imagine que você é uma maquiadora profissional trabalhando num filme slasher. Muito maneiro, né? Agora imagina que numa noite, por acidente, quando todo mundo já foi embora, você fica pra trás, trancada no estúdio. Enquanto você tá lá, acaba se deparando com outra equipe de filmagens gravando um filme. Só que um filme adulto. Escondida, você fica assistindo, por que não, né? Porém, do nada, as coisas começam a ficar violentas e a atriz é esfaqueada até a morte em frente às câmeras. Você reage e é flagrada espiando e logo passa a ser perseguida pelos responsáveis. Mas tem mais um problema, você nem pode gritar por socorro, porque é muda. É isso que acontece com a jovem Billy em Testemunha Muda de 1995, um filmaço que é uma coprodução britânica, russa e alemã. Se esse breve trecho que eu descrevi interessou vocês, então eu recomendo que vocês corram para ver, porque ele é realmente muito bom e eletrizante, indo além do que só isso que eu falei. Tem bastante perseguição, mortes, reviravoltas, momentos para passar raiva e um suspense de roer as unhas. Além disso, o fato da protagonista não poder falar causa muito mais agonia. Apenas assistam, vale a pena demais. Bom, agora vamos falar de um problema mais juvenil e adolescente. Espinhas? Puberdade? Notas baixas? Não, claro que não. Aniversário de morte da sua mãe, onde você acusou um cara que foi preso e muita gente acredita que injustamente, mas agora, um ano depois, as pessoas ao seu redor estão começando a ser assassinadas uma a uma por um assassino numa máscara de fantasma e tudo parece ter conexão com a sua falecida mãe? Aí sim. Você obviamente já sabe de qual filme eu tô falando, porque além dele ser super conhecido e querido, o assassino tem uma identidade visual fortíssima e inesquecível. Pânico chegou em 1996 para abalar as estruturas do subgênero e reinventá-lo por completo, ao mesmo tempo em que tirava sarro dos clichês. É uma metalinguagem absurda que eu vou sempre apreciar e enaltecer. Ele teve uma sequência também dos anos 90, que eu faço apenas uma menção honrosa aqui, mas que vale muito a pena conferir. Aliás, a franquia inteira é muito consistente no quesito qualidade. Pelo menos até agora. Eu ainda não posso falar sobre o 7º filme, mas saibam que pela primeira vez na vida com essa franquia, eu tô um pouco com o pé atrás. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Pânico é amplamente acreditado como sendo o grande responsável por trazer o interesse das gerações mais novas para o gênero terror. Eu mesma comecei a me interessar de fato após assistir o primeiro filme, e depois de um tempo acabei me tornando o próprio personagem Randy.
Vindo das mentes do diretor Wes Craven e do roteirista Kevin Williamson, principal responsável pela criação da história, ele foi inspirado por assassinatos reais que ocorreram nos Estados Unidos em 1990. Logo, não faltam cenas de tensão, perseguição e mortes sangrentas. E sejamos sinceros, poucas pessoas conseguem dirigir uma cena de perseguição com tanta maestria como Wes Craven conseguia. Apesar da violência, tem também uma boa dose de humor, sacadas geniais, e a cena de abertura continua a ser uma das mais chocantes e subversivas do cinema. Tenho certeza que vocês já viram, mas não dá pra falar de slasher dos anos 90 sem citar Pânico. E além disso, vai que tem algum sortudo por aqui que vai assistir pela primeira vez. Você não vai se arrepender. Agora se imagina em outra situação, tá? Você e seus amigos estão voltando de uma festa e um desses amigos, que tá um pouco bêbado, acaba perdendo o controle do carro e atropelando uma pessoa. Vocês resolvem checar e percebem que, bom, supostamente mataram um cara. Só que em vez de chamar a polícia, porque obviamente a situação não ia ficar boa pro lado de vocês metem o pé e juram nunca, nunca contar sobre o ocorrido pra ninguém. Corta para um ano depois e na cidade de vocês surge um assassino com um gancho e roupa de pescador, que começa a ameaçar, perseguir e matar um por um. Ah, e ele também deixa recadinhos, tá? Dizendo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Esse é mais um clássico, agora de 1997, sob o roteiro também de Kevin Williamson. Só que dessa vez ele se baseou no livro de mesmo nome, de 1973. Aliás, esse livro, apesar de ter a mesma premissa, segue um caminho bem diferente e surpreendente. Achei bacana, e ter visto a adaptação não estraga a experiência de ler também. Mas enfim, voltando ao filme. Temos aqui muito suspense, mistério e investigação. Tudo conduzido e desenvolvido perfeitamente, além de boas perseguições e mortes e também uma grande reviravolta. Pois é, se você assistiu esse filme há muito tempo, eu tenho certeza que você nem se lembra direito do que realmente aconteceu no verão passado. Vale rever para refrescar essa memória, hein? Já o elenco é um elogio que eu faço à parte. Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e seu futuro marido, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillip. Todos mandam muito bem em seus respectivos personagens e arquétipos dentro do terror. Assim como Pânico, esse filme teve uma sequência da mesma década que eu recomendo bastante. Agora, o terceiro filme, o filme mais recente que lançaram agora e a série de TV pode passar longe. Trago agora outra situação bem chata que só se agrava por ocorrer na adolescência quando a gente já tem tantos problemas. Sarah se muda com a mãe para uma cidade pitoresca na Nova Inglaterra e elas passam a morar em uma casa supostamente assombrada que um dia já foi lar de uma bruxa queimada na fogueira. Só isso já é o suficiente para ela ser julgada pelos novos colegas. Mas as coisas só pioram quando alguns adolescentes são assassinados. Os colegas logo acreditam que Sarah pode ser a responsável, a reencarnação da bruxa, e a garota vai precisar agir rápido para descobrir quem realmente está por trás disso tudo e provar sua inocência. Se é filme de bruxa que você quer, com atmosfera outonal, estética sombria, bem proveniente dos filmes para a TV dos anos 90 e um assassino mascarado e tenebroso, você vai amar Eu Estou Esperando por Você, de 1998. Ele também foi baseado em um livro que, aliás, é da mesma autora de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e ele é bem subestimado, apesar de ser super maneiro. Eu nunca vi ninguém comentando sobre ele. É uma narrativa divertida e até meio leve, afinal ele foi feito para ser televisionado, precisou maneirar em algumas coisas, mas captura bem a essência da época e é perfeito para assistir perto do Halloween. Ou simplesmente no nosso outono aqui do Brasil, que acontece daqui a pouco. Mescla bruxaria com slasher, o que é uma ótima fórmula, e a protagonista é demais, uma garota cheia de atitude e confiança.
Se você assistiu How I Met Your Mother, vai se lembrar da atriz que interpretou uma das namoradas do Ted. Mas se é uma pegada mais madura que você procura, com personagens mais adultos, ambientado na faculdade e tratando de temas como lendas urbanas, eu também tenho o que você precisa. Se um assassino desconhecido que mata universitários um por um, fazendo referências a lendas urbanas famosas nas cenas dos crimes, te interessa, então Lenda Urbana do mesmo ano vai te conquistar. Tanto a abertura quanto a conclusão são de cair o queixo, as mortes são extremamente criativas e a trilha sonora é muito boa também. Muito se fala que esse filme copiou Pânico na cara dura e tá, mesmo que não seja o caso, ele ainda não é tão épico quanto, mas entretém, assusta, é excelente para passar o tempo e foi um grande sucesso no lançamento. Eu acho melhor alegar que ele foi só inspirado por Pânico, mas assim como vários outros filmes que vieram depois, foram também. Na realidade é uma história bem diferente, é um slasher, não tem muito pra onde correr. Além disso, é considerado por estudiosos como sendo responsável por tornar lendas urbanas famosas novamente, tornando-as mais populares. E realmente, tem muitas referências a elas nesse filme, algumas apenas citadas e outras realmente recriadas pelo assassino, o que é muito interessante de ver. O elenco é super famoso, temos Jared Leto, Rebecca Gayheart, Tara Reid, Danielle Harris, que é mais conhecida dentro do próprio terror, uma diva do terror, e temos também um divo do gênero, que é o Robert Englund. Agora, se você busca um filme da franquia Halloween que seja o puro suco dos anos 90, adivinha, eu também tenho a resposta. Em Halloween H20, 20 anos depois, de 1998, Laurie Strode tenta recomeçar a vida. Ela forjou a própria morte, trocou de nome e se mudou com o filho para outra cidade, onde agora trabalha como diretora de um internato. Porém, seu então irmão, e eu digo então irmão porque esse fato foi apagado pela trilogia mais recente, Michael Myers a encontra e causa pânico e destruição no lugar. É uma sequência direta a Halloween 2, de 1981, ignorando completamente os 3 filmes anteriores da franquia que giravam em torno de Michael ser controlado por uma seita, entre outras coisas. Logo, ele foi o primeiro reboot. E sinceramente, depois de assistir a nova trilogia, onde, pra mim, só o primeiro filme salva, ele tinha muito potencial. Não à toa é considerado uma das melhores sequências da franquia, e eu concordo. Aqui temos o retorno de Jamie Lee Curtis no papel de Laurie, que segue sendo uma mulher brabíssima. Seu filho é interpretado por Josh Hartnett, e temos também a participação da Janet Leigh, que é a própria mãe da Jamie Lee Curtis na vida real. Isso também traz algumas referências à psicose. E a melhor parte, vemos um Michael Myers extremamente cruel e raivoso, destilando toda aquela maldade que o Dr. Loomis sempre fala. O roteiro foi originalmente escrito por, adivinha, Kevin Williamson, mais uma vez, mas a versão final acabou não sendo a dele. Ainda assim, ele se envolveu de perto em várias áreas da produção, embora não creditado. Halloween H20 nos oferece um ótimo climinha de suspense que só vai aumentando a tensão até a hora do show começar de verdade. A cena onde Michael e Laurie se reencontram pela primeira vez após 20 anos é demais, muito memorável. Se você nunca teve a chance de conferir esse filme, aproveita agora, porque vale muito a pena. E fiquem com a última dica do dia. Se você é um adolescente virgem numa cidade onde um serial killer está atacando apenas virgens, a solução é simples. Organize uma orgia com os outros jovens da sua escola. Por que não? É exatamente isso que os jovens planejam fazer em Medo em Cherry Falls de 1999, mas não dá muito certo não, eu adianto logo. Também falei dele no último vídeo, mas vale repetir. É exagerado, um pouco besta, muito sangrento e diferenciado também. Afinal, geralmente quem se dá mal em filmes de terror é quem faz sexo, e não o contrário. Tem muito mistério e investigação envolvidos, e o final é um verdadeiro caos, mas não tira a qualidade do filme. A revelação de tudo é de afundar, revirar o estômago. A saudosa Brittany Murphy encabeça o elenco e nos entrega uma protagonista carismática com uma ilustre performance. Esse filme é demais mesmo. Calma que ainda não acabou. Como bônus para quem ficou comigo até o final do vídeo, eu trago Pumpkinhead, O Retorno, de 1993, onde um garoto deformado foi espancado, esfaqueado e deixado para morrer.
35 anos depois, um grupo de amigos tolamente causa a ressurreição desse garoto, que vem na forma de um monstro horripilante buscando vingança. Essa é uma sequência, mas que tem pouca ligação com o primeiro filme, tirando, é claro, o principal, que é a figura do Pumpkinhead. Então eu garanto que assistir esse filme sem ter visto o original dos anos 80, que aliás é algo fantástico e eu recomendo muitíssimo, não vai atrapalhar a experiência. Tem um aspecto sobrenatural, alguns momentos exagerados e nos oferece cenas intensas de perseguição, caos, violência e matança, com muita vibe de início dos anos 90, naquela era pré-pânico. Além, é claro, da criatura título, que quando eu digo que é aterrorizante, eu não tô brincando, não. Na minha opinião, não é o caso da sequência, que supera o original, até porque eu amo de paixão o primeiro filme, mas é muito bom sim. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse, porque a gente posta toda semana. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo ou amiga que também vai gostar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!